galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê para trazermos toda a verdade sobre o PL 2630, o PL das fake news. Ou então, eu até poderia falar, né, que vamos ter que comentar sobre o PL 3144, aquele lobo que se esconde em pele de cordeiro, né, dentro da PL 2630, o famoso jabuti. Gente, tem muita coisa pra gente comentar sobre isso, né? Fiz uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter feito, ler todo o projeto aí, o substitutivo apresentado pelo Orlando Silva, deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil. Inclusive, já li até as emendas que foram propostas no dia de ontem pelos deputados do PT, que inclusive, né, eles acolheram, né, os anseios da sociedade civil. Leia-se, né, a turminha das agências de fact-checking, né? Quem checa o que é verdade e o que é mentira. Eles fizeram algumas reclamações e os petistas ouviram. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar, mas antes temos que falar do Lula, porque ontem ele roubou a cena assim de uma forma tão absurda, mas tão absurda, que a Veja teve que soltar uma matéria assim: Lula quer eleger Bolsonaro. Diante desses absurdos que ele tá falando, BNDES, Venezuela, falando sobre meu corpo, minhas regras, atacando a instituição da família, falando que é uma agenda atrasada. Meu amigo, é muito absurdo. E isso ainda em um evento que contava com a participação de uma fundação, né, ligada, na verdade, que vem de um país lá na Europa, um país que a gente vem comentando bastante, a Alemanha. Enfim, tem muita coisa pra gente falar, então a gente vai abrir com isso. Depois começamos a falar sobre a PL 2630. A foto da Joyce não tá de forma aleatória, porque ela é a mãe da PL 3144, que tá dentro da 2630, com termos bem genéricos, e isso é um problema, vocês vão entender o porquê. Depois vamos falar, né, quem pode estar por trás de algumas dessas iniciativas, né, de combater a desinformação, etc., as fake news. E se der tempo, eu acho que não vai dar, porque tem muito assunto. A gente fala um pouco do Marreco, né, que não tá tendo um bom momento na política. Mas vamos começar aqui, na verdade, só com uma notícia aqui sobre o governo. Eu acho que Bolsonaro tomou uma medida que a maior parte das pessoas esperava, né, seus apoiadores. Ele vetou a Lei Paulo Gustavo, que basicamente iria reabrir a torneirinha da Lei Rouanet. Seria algo bem similar, né, e despejar 3,8 bilhões de reais para a cultura. A grande crítica é que a discricionalidade, como esse dinheiro iria ser empregado, cara, não ia sequer passar pela Secretaria de Cultura, e o pessoal meio que achava que ia virar um oba-oba. E no final do dia, quem acabar recebendo seria a turminha da esquerda. Enfim, né? Bolsonaro vetou, mas lembre-se, o Legislativo ainda pode derrubar o veto do presidente. Mas enfim, já vamos começar aqui do Lula, né? Ontem foi... Nossa... O Lula conseguiu ontem, em um único dia, se superar de forma assim absurda. Todos os absurdos que ele já falou no passado pareceram fichinha ao longo do dia de ontem. A começar por isso daqui, ó, o maior colunista da revista Veja, né, da coluna do Radar, o Robson Bonin, escreveu isso aqui atônito. Lula agora tá negando, né, ele nega que queira controlar a mídia. É narrativa. Até o jornalista já tá de boca aberta, falando, não é possível, né? Todo mundo ouviu. Se eu não me engano, o Lula falou 9 vezes nos últimos anos aí que quer regulamentar, né, a mídia e as redes sociais. Aí tá lá, petista também explicou o que é democracia para ele. Imagina a explicação. E o Carlos Bolsonaro falou o seguinte: o cara não disfarça em mentir e os arautos da democracia não se cansam de se fazerem de cegos, surdos e mudos. Tem muito método e objetivo. É descarada, né, essa tabelinha. E aí, continuando, como eu já falei com vocês, você já deve dar para sentir um pequeno drama, né? Temos vídeos aqui para provar, porque é muito absurdo. Se eu falasse, vocês não iriam acreditar. A matéria da Veja. Lula parece que quer eleger Bolsonaro. Diante de tantos absurdos, nem a esquerda mais está sabendo como defender o Lula. Que foi o que o Nove Dedos falou. Vamos começar aqui sobre as questões que envolvem, né, Foro de São Paulo, financiamento, né, de obras em outros países, que, se eu não me engano, o Brasil tomou vários calotes. Uma que só ouviu o início, inclusive o Lula traz informação interessante, que isso tudo começou com o Fernando Henrique Cardoso, né, um amigo dele de longas datas. Olha só. Você veja que eu fui acusado de que eu estava gastando dinheiro no metrô de Caracas. Quem começou a fazer o metrô de Caracas foi o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, e começou correto. Correto, tá bom. Começou correto, porque um país do tamanho do Brasil, ele pode financiar com dinheiro emprestado obras em outros países, sim. Mas com todos os problemas internos que nós temos? Veja, o problema é que quando você faz investimento, você não está tirando dinheiro do mercado interno porque é um dinheiro emprestado. É um dinheiro que o empresário brasileiro não tomou emprestado.
Aí Eu me recuso a ouvir o resto. Né? Não, é assim, o empresário não, é como se o empresário não quisesse, é como se não fizesse falta esse dinheiro e como se a Venezuela, né, fosse um país super confiável, que paga suas contas, né, que jamais daria um calote no Brasil. Esse é o Lula. Ele tá defendendo. Ele já tá deixando claro, se ele voltar ao poder, já sabe, vai ter financiamento de obra em outros países, porque para ele é a coisa mais normal do planeta. Ele fala essa frase ao longo do vídeo. Eu vou mandar o vídeo completo lá no Telegram, como eu sempre mando. O link tá aqui na descrição. É só clicar, vocês vêm lá. Vamos continuar. Isso daqui foi o ápice. Eu vou mostrar a notícia, quero comentar uma coisinha ou outra, mas depois a gente vai ver o vídeo, o áudio do Lula comentando sobre tudo isso, porque parece até fake news. É difícil de acreditar que o Lula tenha dito isso, porque a gente sabe isso, cara, a gente sabe o que a esquerda realmente quer, mas eles meio que deixam escondido, né? Não pode, assim, às vezes falar em público para não chocar, não perder voto. Lula critica classe média brasileira e defende meu corpo, minhas regras. E ele falou isso daí na terça, né, ontem, em um debate promovido pela Fundação Perseu Abramo, né, a Fundação dos Intelectuais do PT, que tem vínculos com o Grupo de Puebla, Foro de São Paulo, estava naquele evento lá do Grupo de Puebla, né, que é o novo Foro de São Paulo, na UERJ, na semana passada que a gente comentou, e com a Fundação Frederic Ebert. A gente falou recentemente dessa fundação, a fundação aí ligada, né, ao Partido Democrata, lá da Alemanha. A gente vai falar, relembrar um pouquinho, né? O partido que o Moro lá foi bater um papo com a galera. Aí você vê, ó, a entidade alemã que promove iniciativas na área de desenvolvimento ambiental. Inclusive, o que o Lula fala sobre a classe média, eu acho que tem a ver com a agenda verde, vocês já vão entender por quê, né? Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares. As pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Assim, o que eu vejo, né? A classe média no Brasil, em geral, é aquela família que consegue ter uma casa, muitas vezes financiada, nem terminou de pagar, um carrinho popular usado, e às vezes consegue colocar um filho na escola particular e, quem sabe, uma vez no ano, faz uma viagem. E não de 30 dias. Mas pro Lula, a classe média brasileira tá ostentando demais. Eu falo por conhecimento de causa. A classe média australiana, meu amigo, tem muito acesso. Muito acesso. Acho que, inclusive, até talvez mais do que a classe média alta brasileira. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse âmbito agora, né? Vamos ver os absurdos. O ex-presidente defendeu limites para o consumo da classe média. Se você é classe média, você está comprando e gastando demais. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Você tem que se contentar. Limite. Perceba como isso daí tem total ligação com a agenda verde, né? Que prega um consumo sustentável. Não compre demais, porque são esses produtos, aí, principalmente carne, né? Emitem, a produção bovina emite muito gás carbônico para a atmosfera, mudanças climáticas, e aquela confusão toda, né? E o Lula tá aí, não. Tá comprando demais. Tá comprando demais. Eu quero a casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Não precisa ter uma em cada sala. Uma só em casa tá bom. Uma televisão já tá boa. Enfatizou o presidente e prosseguiu. Eu quero um computador. Eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite. Na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas comprem um barco de 400 milhões de dólares. Olha só. Você pega a classe média, que ganha o quê? Uns 3 mil reais, né, no mês. O marido, a mulher ganha mais uns 2 mil. Sei lá, a família junta, ela ganha uns 5 mil reais. Aí ela financia a casa, o carrinho, né? Tá muito difícil hoje em dia as coisas. Aí comprou uma TV em 12 vezes. Aí depois comprou, quem sabe lá na frente, outra TVzinha. Aí na terceira TV... vou comprar TV não. Vamos comprar agora um barco de 400 milhões de dólares. Meu amigo, a classe média brasileira tá demais. Se eu soubesse isso daí, o Brasil tá melhor do que a Suíça. A classe média comprando um barco de 400 milhões de dólares. Bebeu. Não é possível, o Lula deve ter bebido. Em seguida, o ex-presidente comentou a chamada pauta da família e dos costumes. Primeiro, defendeu meu corpo, minhas regras. Aqui no Brasil, as mulheres pobres, né, perdem suas vidas tentando fazer porque é proibido, é ilegal.
Aqui, ela, a mulher, não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Não tenha vergonha, não se sinta mal por estar fazendo isso. Olha a naturalidade como o Lula fala sobre a vida humana. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter um filho. Mas às vezes você devia cuidar para prevenir que aconteça, né? É só evitar. Para por aí? Não. Essa aqui eu fiz questão de dar um zoom na imagem para você ver assim letras garrafais. Por fim, o Lula fez ressalvas a um dos temas que deve ser alvo de acaloradas discussões durante a campanha. Até a Veja já está preocupada. O Lula falou o seguinte, ó, abre aspas, essa pauta da família, a pauta dos valores é uma coisa muito atrasada. Pro Lula, a pauta da família é atrasada. Acabou. Esse negócio de família é ruim. Família é bom para ele, para você não. É esse aqui o democrata. É esse aqui o candidato da imprensa. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso, afirmou o petista se referindo a Bolsonaro. Nem coragem de falar o nome do presidente ele teve. Mas vamos ouvir, vamos ter que ouvir, né? Porque a gente leu a matéria da Veja, às vezes é fake news, ainda mais agora, né? Que pelo 2630 aí é complicado, vai que seja preso. Vamos ouvir a fala do Lula. A Elisa se deu o trabalho aí de ouvir a fala do Molusco. Olha só. Sabe, aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto. Ele fala Martim. Você vai ver que é o Martim que ele tá se referindo daqui a pouco. Porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhinha, aquelas coisas que grudam, sabe? Colocando na vagina, abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei, exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E avançar. Essa avançar. Pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Ele não cuidou dos filhos dele com educação para falar da questão moral, da questão da família. O comportamento dele com relação às mulheres não lhe dá o direito desses valores. Ele não respeita. Ele acha que mulher é um objeto. Sabe? Então, é esse cidadão que tenta pregar valores para um grupo, sabe, brasileiro que acredita. E eu acho que nós é que temos que assumir essa discussão. Tentando fazer a sociedade evoluir. E não compartilhando do retrocesso, sabe, que a gente tem. Vejam só, né? Olha o que é evolução pro Lula. E olha o que para ele é retrocesso. A pauta de família, para ele é retrocesso. Nessa discussão. Esse é um desafio para nós durante o processo de campanha, mas não é só na campanha, é durante a nossa trajetória de vida. Não é só na campanha. A gente vai avançar com esse tema caso eleito. Se for eleito, ele vai avançar. Vai avançar, tá deixando claro. A sociedade evoluiu muito. Os costumes evoluíram muito. E nós precisamos ter coragem de fazer esse debate. Tem que ter coragem. Sabe, as pessoas, não, mas é preciso tomar cuidado porque essa pauta pode ser identitária. Não. Não importa o que seja a pauta, o que importa é que não está normal ser do jeito que a gente está vivendo. Não tá normal viver desse jeito, né? Viver em família é anormal. É anormal, deve ser isso. Mas beleza. Fazendo aqui uma mescla, antes de falar um pouco do Martim que o Lula disse. No dia de ontem, saiu essa matéria aqui do Estadão. Eu peguei a matéria, 2 candidatos, os únicos, já tá claro, sobre o mesmo tema. Forças Armadas, o Exército, os militares. Bolsonaro chama militares de âncora do país e diz que quem tem um povo, né, como o maior exército do mundo, o povo brasileiro. Abre aspas.
Juntos e ao lado do maior exército do mundo, o nosso povo, atingiremos nossos objetivos e garantiremos a democracia e a liberdade, disse o presidente em cerimônia de cumprimento aos militares promovidos a oficiais generais. Se a pátria um dia voltar a nos chamar, por ela tudo faremos, até mesmo sacrifício da própria vida. É assim que Bolsonaro enxerga o povo, os militares. Matéria de anteontem, que a gente trouxe no vídeo ontem. Lula disse que vai demitir 8 mil militares de cargos comissionados. E falou isso durante um encontro com integrantes da CUT. Tá aqui. É fácil escolher quem é o seu candidato. Esse vídeo do Lula, vou mandar lá no Telegram. Manda no grupo da igreja. Fala lá. Quando for na igreja, mostra pra todo mundo. Mostra pra sua avó, pra sua tia. Fala aqui, minha tia, é isso daqui. É isso daqui, ó. É isso que a senhora defende? Vamos avançar. O Lula falou do Martim, né? Olha o Martim. Do lado ao lado dele. Olha o Martim. Tava passando ontem pelo Twitter, né? Ia me passar batido. Se não fosse, né? O Luiz Paulo tinha feito um thread sobre a questão que envolve lá o Global Gateway, que é uma espécie de nova rota da seda do pessoal da Europa, né? E aí ele traz essa imagem com o amigo Martin Schulz, lá da fundação, né? Fundação... esqueci o nome agora, né? Tá ali, o nome em alemão difícil de pronunciar. E liderança da social-democracia alemã. Exatamente a turma que o Moro foi se encontrar lá na Alemanha. Schulz me visitou em Curitiba e depois nos reencontramos em Berlim. Agora tive o prazer de recebê-los em São Paulo. Olha essa notícia aqui do site oficial do PT. Site oficial. Lula entrega a carta ao deputado alemão Martin Schulz e pede resistência. Parlamentar aponta que a saída de Sérgio Moro do cargo de juiz em Curitiba e posto no Ministério da Justiça de Bolsonaro levanta sérias dúvidas. Foi criticar o Moro, inclusive. E aí, recentemente em vídeo, a Bia, na época que era a Bia do STF, né, hoje é a Bia do MEC, ela comentava, né, o grupo que o Moro foi se encontrar, ó. Ela trazia a matéria do Globo, matéria de fevereiro deste ano, a grande esperança de que haja uma mudança de governo no Brasil. Querem mudar, querem um Lula, não querem mais o Bolsonaro. Diz, né, o secretário-geral do Partido Social Democrata, o SPD. Aí você vê, o ex-presidente Lula participou nessa terça, dia 5. Aqui eu só peguei a manchete, né? Quer dizer, a manchete não, o parágrafo da matéria da vez, coloquei aqui embaixo, ó, Fundação Friedrich Ebert. Não é difícil de falar, mas enfim. Porque eu trouxe isso porque nessa matéria do Globo falava, ó, a Fundação Friedrich Ebert do SPD, do partido que o Moro foi visitar, né? Realiza em São Paulo desde 1985 um trabalho de fortalecimento da sociedade civil e se posiciona em sua homepage explicitamente contra Bolsonaro. E depois tinha uma pergunta, né, que mostrava, pô, o SPD ao longo devido à longa parceria com o PT, poderia ajudar a restabelecer a credibilidade no Brasil caso Lula vença as eleições? E aí só banquei aqui a matéria do Grupo Globo. Só que na chamada você consegue ver, ó. Moro diz que Partido Verde alemão não ratificará a acordo. Ele fala assim, ó. O pré-candidato à presidência Sérgio Moro se encontrou na Alemanha, blá, 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 com Gerhard, blá, blá, e representantes da SPD, Partido Social Democrata. É com essa turma que Sérgio Moro está se encontrando. É com essa turma que Sérgio Moro estava criando o seu projeto de país. É com essa turma que Sérgio Moro estava soltando notas na imprensa para pressionar Bolsonaro, né, sobre a Amazônia brasileira. Mas depois ainda querem falar que o Lula e Moro, né, estão em posições antagônicas. Não são amigos. Tá bom, me engana que eu gosto. Mas, enfim, fechamos isso daqui, vamos para um assunto seríssimo, um assunto longo. Muitas nuances. PL 2630. Não vou trazer o retrospecto, né, do que aconteceu nesse dia, até o Lira se movimentar para um pedido de urgência. Quem acompanhou aí deve ter visto as movimentações. Mas enfim, já vamos aqui para o ponto principal. Vai ser votado hoje, na quarta-feira. Está na pauta da Câmara. Arthur Lira confirma a votação de urgência para PL das fake news. O relatório deve ir para plenário nesta quarta. Alguns pequenos, como eu posso falar, né? Pequenas mudanças que pode ter quando você coloca coisa em urgência. Quando você tem normalmente uma PEC, ela é proposta, ela passa normalmente por uma comissão especial, depois ela sempre tem que passar pela CCJ, isso aqui, outro, é aprovado, 2 turnos, blá, 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 troca de casa, etc. Quando você faz a votação da urgência, você constrói ela de uma forma que você já traz o trem para o plenário.
já para ser discutido em plenário. Não tem as discussões na comissão especial, blá blá, já teve discussões ao longo dos anos, etc. Mas você acaba cortando, né, algumas etapas. O pessoal, normalmente quando perde urgência é porque está querendo aprovar. Beleza. Antes da gente se aprofundar na própria PEC em si, no dia de ontem, a Cristina Tardáguila, amiga do Felipe Neto, fundadora aí da agência, acho que é a Agência Lupa, espero que seja, acho que é a Agência Lupa aos fatos, é alguma das duas, não quero ser injusto com ela, vou até pausar aqui o vídeo só para falar com precisão. Pronto, foi olhar, é a fundadora da Agência Lupa, ela traz aqui, né, na verdade ela compartilha a Luciana falando, não foi só o Google que questionou a fragilidade do artigo que remunera a imprensa. Um projeto de lei que vai fazer a imprensa receber dinheiro. Não era para combater fake, agora a imprensa vai ganhar dinheiro. O que é que está acontecendo? Aí tá lá, né? Olha a matéria. Saiu no Globo, o Globo ajudando. E, inclusive, durante o final de semana, a Globo começou uma campanha forte contra as fake news. Veio agora a pele das fake news avançando. A matéria do Globo, né? Falando sobre uma lei que, a priori, a imprensa vai ser remunerada. Será que a Globo tem algum interesse? Duvido. Mas o Orlando Silva fala, ó, Google usa sua força para chantagear. Será mesmo? Aí a Cristina Tardáguila fala o seguinte, ó, essa fala do Orlando Silva é tão inadequada, quer dizer que os grandes grupos de mídia não estão chantageando? Os grandes grupos de mídia não têm interesse em receber a remuneração? Tem certeza? Então não tem nenhuma chantagem? Olha, só aumenta o número de jornalistas que critica esse PL. E o deputado não ouve a classe, mas o PT ouviu. Eu acho que o PT ouviu, eu acho que essa turma vai parar de reclamar. Vai parar! Vamos chegar lá. Aí o Orlando responde aquela postagem falando o seguinte, ó, ouço a classe sim, basta contrastar o texto aprovado no Senado e o substitutivo apresentado. Aí ela responde o seguinte, ó, isso foi há mais de um ano, prezado Orlando Silva. E o senhor sabe disso. Desde que incluiu imunidade parlamentar e bolsa grande mídia no PL 2630, ignora artigos e dados produzidos por gente como Patrícia Campos Melo, Pablo Hortelado, Blog do Sakamoto, o ITS, SaferNet, etc. Então vejam só como são as pessoas, né, que deveriam ser ouvidas na construção do texto. Acho que não melhora muito. Mas você vê que ela tá meio chateada, né, com a tal bolsa grande mídia. Se fosse uma bolsa para todo mundo que é jornalista, né, e só são os verificados e da esquerda, será que ela estaria reclamando? Eu já sei a resposta, por isso eu tô levantando a pergunta. Sua resposta é autoexplicável, querida. Lamento que aos seus olhos não tenhamos avanços e que todo o trabalho nosso seja tão desprezível. De todo modo, fica bem. Ela responde, ó, eu tô bem, querido. Ainda aguardando sua resposta sobre se os grupos de mídia chantageiam ou não. E por que insiste em não ouvir quem tanto o ajudou lá atrás? Por que será que agora a opinião desse grupo, que tanto o apoiou, não importa? Essa turma trabalhou pela PL 2630? É sério? É sério. Ela confirma. E ele diz, ó, eu ouço, querida. É você que não vê. Conversa com as pessoas que você imagina que nos ajudou e verás que ouço e construo a partir daí. Construo até com quem vive me atacando. A chantagem do Google eu vi, por isso denunciei. Ela responde assim, ó, pessoas que você imagina que nos ajudou. Ô, Orlando Silva, fica feio isso. Teve muita gente que trabalhou horas para ajudá-lo na criação de um PL menos absurdo. Esse grupão está no WhatsApp, direto avaliando como conseguir que o senhor derrube os artigos 22 e 38. Ouça-nos de novo. Tem um grupo de WhatsApp, pessoas trabalhando para avançar com temas ligados à desinformação, fake news. Bom, se fosse de direita, iam falar que era um gabinete do ódio. Juro pra vocês, pessoal, eu li a PL toda, eu destaquei alguns pontos. E os pontos que eu já havia destacado, isso aqui, o texto eu nunca monto, né, de forma assim, o primeiro slide é o primeiro slide que eu bati um print, etc. Não, vou montando, vou organizando. Eu falei, rapaz, exatamente os artigos que chamaram minha atenção. Só que mais coisas chamaram minha atenção além do 22 e 38. E para entender isso daí, né, sair dessa questão que envolve, a
a pele é boa, a pele é ruim, é isso, é aquilo outro, só com base no porquê, se a Globo é a favor, eu sou contra. Se o PT é a favor, eu sou contra. Vamos ler o projeto de lei, vamos a fundo. Me deu trabalho, né? Só colocar na internet, substitutivo do PL 2630, vocês conseguem achar aí o PDF completo. E para mim esse PL, já está aqui no artigo 22, que é o que ela reclama. Esse PL, para mim, ele começa no artigo 22. Os 21 primeiros artigos, eles são, assim, relativamente bem gerais. E uma coisa que realmente tem que, assim, meio que entender até certo ponto, a internet, ela tem que ter algum tipo, sabe, de desenho. Não controle, não censura. Mas assim, ó, tem isso aqui. Por exemplo, o PL no início ele começa descrevendo o que é desinformação, o que é impulsionamento, o que é plataforma, o que é site de pesquisa, mais ou menos assim, ele vai escrevendo as coisas, falando, né, que não pode compactuar com desinformação, o que seria isso daí, aquilo outro, que seria impulsionamento. Óbvio, essas coisas eu acho que ninguém é a favor. Vocês são a favor que tenhamos aí impulsionamento de mensagens, onde as pessoas estejam mentindo sobre o candidato? Acho que ninguém é a favor disso. Ninguém é a favor. Então são coisas assim bem gerais, bem assim que, assim, sei lá, só botar na lei, porque acho que não estava na lei em nenhum momento. Só que a confusão mesmo, confusão pra valer, começa ali no capítulo 4, da atuação do poder público. E é exatamente, o primeiro já é um que elas querem suprimir, talvez não o artigo todo, mas um ponto, que é o quê, ó? São consideradas de interesse público, submetendo-se aos princípios da administração pública, as contas de redes sociais indicadas como institucionais pelas entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, e pelos seguintes agentes políticos e servidores públicos. Aí sai uma listagem. O que é isso daqui, né? Trazendo para a linguagem do ser humano comum. Todas as pessoas são iguais, mas algumas são mais iguais do que as outras, né? Na verdade, assim, algumas pessoas terão alguns direitos a mais, algumas regalias. E ela sai citando, né, essa PL em grupos e entidades, tipo assim, o presidente da República, os deputados, a conta tal e tal, contas que estão nas redes sociais que são assim de, sabe, basicamente de políticos, né, setores ligados à política. E essas contas, elas têm uma regalia que está ali no parágrafo 8, que é o seguinte: a imunidade parlamentar material estende-se às plataformas mantidas pelos provedores de aplicação de redes sociais. Ou seja, se o que o deputado fala, né, no offline, assim, ali na frente do plenário, e aí tem a imunidade parlamentar, ele teria a mesma imunidade na internet. Não sei se eu seria completamente contrário a isso. Tá lá um ponto na lei, né? Mas o pessoal da esquerda quer tirar. Quer tirar. Já pensou um deputado aí, fala uma coisa e não. Tá ruim o que o deputado fala. Tá ruim o que o deputado fala. Tem que tirar, porque vai que ele faça aí um ataque às instituições na internet. Aí ele tem que ser preso. Não pode ter imunidade para falar o que ele quer na internet, só no plenário. Vocês tiram a conclusão de vocês. A Cristina, ela quer tirar esse artigo e os deputados do PT, Reginaldo Lopes, Rui Falcão e Natália Benevides protocolaram a emenda. Eu não peguei o número porque não cabia aqui no print ficar lá, mas tá lá, ó. Essa emenda é para suprimir o parágrafo 8º do artigo 22. Talvez aí vai deixar a Cristina Tardag lá feliz. Talvez ela queira o artigo 22 como um todo, né? Mas aqui já estão tentando tirar a imunidade parlamentar material. A gente sabe que normalmente, né, o que os políticos da esquerda falam nunca dá em nada, então eles não precisam disso, né? Mas vamos continuar. A gente chega aqui, ó, capítulo 5, do fomento à educação. Eu podia colocar isso lá na frente, mas eu vou colocar para a gente chegar aqui na ordem dos artigos. Essa aqui é a parte mais tensa para mim de quase toda a PL. Muito complicado isso daqui, muito complicado. Porque isso daqui está colocando de forma muito genérica, mas muito genérica, o que estava previsto na PL 3144. E a gente vai ver o que estava na 3144, vamos ver como é a mesma coisa, mas colocou umas palavras menos amedrontadoras, né? Você lê, você não fica com tanto medo, você fala, vai ser bom, isso aqui é do bem. Aí fala o seguinte, ó, o artigo 30, né? O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino, né? Inclui a capacitação integrada, as outras práticas educacionais para uso seguro, consciente e responsável das aplicações de internet de que trata esta lei, incluindo campanhas para evitar a desinformação e para a promoção da transparência sobre conteúdos
patrocinados. Olha só. O Estado vai ter como papel na educação promover, né, o combate à desinformação. Isso é bacana, né? Bacana. Quem é contra a desinformação? Se segura. Parágrafo único. A União, os estados e os municípios devem envidar esforços dentro das respectivas previsões orçamentárias. Ele fez questão de destacar na orçamentária, porque vai ter custo. Para ele falar que tem que concentrar, né, dentro do orçamento, é porque deve ser uma coisa que vai ter custo. Para ampliar e qualificar a participação das crianças, adolescentes e jovens nas práticas escolares que promovam a educação midiática conforme as diretrizes dispostas na BNCC, que já é uma confusão, né? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, com a finalidade de desenvolver nos alunos conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos. Olha só, BNCC, educação. É um tema que, normalmente, quando as pessoas falam, né, sempre pinta, né, aquela turma daquele bilionário, começa com a letra L e termina com EMA. E aí você pensa o seguinte: orçamento, blá, 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 vai ter que ajudar, capacitar, qualificar crianças. Quem dá aula para as crianças? Os professores. Como é que os professores vão aprender a fazer isso? Deve ter algum curso. Então você já começa, né, a pequena indústria. Então já vai ter que ter um curso para professores, que alguém vai ter que criar a ementa do curso, né, o conteúdo, e quem vai aplicar, e esse curso depois vai ter que ser aplicado, etc. E vai ter que formar um pensamento crítico nas crianças. Imagine uma aula sobre desinformação. Vamos olhar o cenário hoje. Ano de eleição. Você não acha que... Cara, eu não sei porquê, mas eu tenho uma impressão. Eu tenho uma impressão que algum professor, né? Assim, uma exceção, mas ia acontecer, porque sempre tem as exceções. Isso não ia acontecer, né, de forma tão constante, mas eu consigo ver um cenário daquele professor meio ligado ao PSOL, meio ligado ao PT, tentando trazer notícias, né? Que Bolsonaro publica fake news, blá, 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 e tentar mostrar, né, como os apoiadores do governo apoiam, distribuem fake news e tentar fazer a maior confusão que, sei lá, eu ia ficar com dúvidas se a aula é sobre combater fake news ou se para mostrar as fake news de Bolsonaro, etc. Né? Que a gente sabe que é um tema meio polêmico. Mas o texto é bonito, né? O texto é bonito. Qualificar crianças, combater BNCC. Você vê que, inclusive, chancela a BNCC. A BNCC já está empurrada, sendo empurrada assim, ó, vamos junto, vamos que eu tô te carregando. E vai fazer muito sentido lá na frente. Eu não tô falando isso aleatório. Não tô falando de forma aleatória. Das sanções. Já no capítulo 31. Isso daqui também já estava previsto assim, em parte na 2630, também na 3144. São algumas sanções assim. Eu entendo que realmente tem que penalizar, mas vejam só, pode chegar a ter multas, né? A maior de todas, assim, absurdo, 50 milhões por infração. E ainda pode ter a suspensão temporária das atividades ou proibição de exercício. Proibir de vez. Acabou que tá ruim. Tá ruim. Os valores das multas aplicadas com base nesta lei serão destinadas ao MEC, mas, né, vai ter que ser empregado exclusivamente na consecução das obrigações do artigo 30. As multas vão refinanciar o combate à desinformação. Quem é que combate a desinformação? A agência de fact-checking. Quem são as melhores pessoas, né, na hora de criar um conteúdo? São as pessoas especialistas em combater desinformação. Qual a chance da gente prever um cenário onde os grandes especialistas agora vão ganhar dinheiro de forma justa, né, com o conhecimento que eles acumularam ao longo de décadas, anos, estudando sobre desinformação? E perceba, né, quanto mais confusão tiver nas redes sociais, mais mentiras forem descobertas, mais penalizações acontecerem, mais dinheiro vai ser revertido na educação, que vai formar mais pessoas, e assim a gente vai acabar, né, com a desinformação no país. Tá ficando complicado. Aí vem o capítulo 7. Mudaram de nome, mas continua sendo o mesmo problema. Na 3140 que eu chamava de CDC, a gente já fala sobre isso. Aí agora não, virou CGI. Comitê Gestor da Internet.
além das atribuições conferidas ao CGI pelas leis blá 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 blá, bem como as definidas em regulamento, caberá ao órgão. O que é que esse órgão vai fazer? Primeiro, realizar estudos, pareceres e recomendações sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Imagine em um momento onde o CGI tiver uma maioria de pessoas que, sei lá, não gostam de liberdade. São as pessoas que colocam os pareceres, os estudos. Você realizar um estudo normalmente envolve até custo, né? Não sei. Apresentar diretrizes para a elaboração de código de conduta para provedores aplicável enquanto mecanismo regulatório para garantia dos princípios e objetivos estabelecidos no artigo 3 e 4, inclusive. Quanto a obrigações para que os serviços de mensageria instantânea tomem medidas preventivas para conter a difusão em massa de conteúdo. Então, isso aqui, né, eles vão traçar os direcionamentos, as diretrizes, como vai ser esse combate aí, né, dos mensageiros instantâneos. Enfim, eu tenho uns pontos aqui que me preocupam um pouco. Eu não acho que é impossível de você solucionar, mas é o seguinte. Eu entendo você limitar, por exemplo, difusão em massa, reduzindo o tamanho dos grupos. Beleza. Hoje o WhatsApp ele já tem aquela ferramenta e quando você manda uma mensagem várias vezes, fica, né, encaminhada inúmeras vezes. Isso é uma medida, mas o meu único receio é, às vezes, traçar algum tipo de diretriz que para a plataforma ela alcançar o objetivo de combater, né, essa difusão em massa, ela acabe tendo que ter acesso às conversas entre as pessoas. Esse é o meu único receio. Não tá isso aqui na pele, não tá nada, mas eu fico com esse receio. Ele nunca se sabe, né, o que pode vir pela frente. Mas enfim, ele também vai validar os códigos de condutas elaboradas na forma do inciso 2 deste artigo. Aí continua, né? O artigo 33, esse daqui, também tem uma ementa do pessoal do PT. Reginaldo Lopes, Rui Falcão, Natália Benevides. Agora não vai ser o CGI que vai criar, né, essa regulamentação sozinho. Vai criar de forma em conjunto, né, com as plataformas. Não acho isso do pior possível, até porque a plataforma também tem que explicar, né, as suas limitações. Mas enfim, mas vendo da mão do PT, eu fico meio... Vendo da mão do PT, eu sempre fico meio assim. Mas vamos continuar. Aí sobre o artigo 33, o CGI vai ser responsável por inúmeros itens, né? Eu fiz questão de destacar o 8, 9 e o 10, que é organizar anualmente Conferência Nacional sobre Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Isso também envolve custo, envolve, sabe, dinheiro, gastos. Quem você normalmente vai chamar? Os especialistas. Então você acaba chancelando a existência de um... Enfim. Realizar estudos para a criação de fundo para financiamento da educação digital no Brasil. Criação de um fundo focado nessa área, dinheiro. Promover estudos e debates para aprofundar o entendimento sobre desinformação. Estão entendendo, né? Então, achei meio complicado. E aí, o CGI vai ter, em tese, né? Vai ser multissetorial, tendo no mínimo 3 representantes de cada um dos 4 setores que o compõem e, no máximo, 9 representantes indicados pelo Poder Executivo. Então, em síntese, a depender, a gente pode ter um cenário onde vai ter 12 contra 9, né? Você tem um governo que seja de direita ou de esquerda, vai ter 9 e você pode ter 12. Pode ter maioria sem o governo não apitar nada. Tá lá realmente só vendo a bola tocar de um lado para o outro e não pode dar pitaco, porque não tem maioria no conselho, né? Mas vamos avançar. Pronto. Até hoje meio que não tem pena de crime, assim, né? A gente tem difamação, tem calúnia, etc. Mas agora temos, enfim, o crime de fake news. Colocaram lá, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Cadeia. E aí ele define o que seria o crime, que seria promover ou financiar pessoalmente ou por meio de terceiros, mediante uso de contas automatizadas e outros meios ou expedientes não fornecidos diretamente pelo provedor de aplicações de internet, disseminação em massa de mensagens que contenham fato que sabe inverídico, que seja capaz de comprometer a rigidez do processo eleitoral ou que possa causar dano à integridade física e seja passível de sanção criminal. Aqui minha dúvida é o seguinte, né? Porque fica parecendo que só vai ter cadeia se o cara fizer, né, assim, mediante uso de contas automatizadas e outros meios, né, não fornecidos diretamente pelo provedor.
Então, assim, se a pessoa ela utilizar só a sua própria conta, às vezes ela faz alguma postagem que ela não sabia, às vezes até que ela sabia, fez na malvadeza, aí não vai ser crime nem nada, né? Assim, só para ter a certeza. Fica assim nessa dúvida. Porque o texto dá a entender que só seria assim, se realmente fosse um negócio assim, bem escabroso. Bem escabroso. Sou contra a desinformação, sou contra notícias falsas, só fico com medo, né? Porque às vezes, quantas vezes as eles erram, né? Eles não promovem fake news. Fake news é quando a grande direita. Quando é eles, erramos. Erramos, corrigimos. Fake news é na direita. Sempre assim. Vamos continuar. Aí temos, já chegando nas disposições finais. Artigo 37. Os provedores serão representados por pessoa jurídica no Brasil, cuja identificação e informações serão facilmente acessíveis nos sítios dos provedores na internet, né? E aí é aquela questão basicamente que envolve assim que as empresas, para operarem no Brasil, ela tem que ter um representante aqui no Brasil, inclusive para responder perante as esferas administrativa e judicial. Isso daqui acho que está um ponto bem pacificado. Era aquela discussão que vinha sendo discutida e trazida em campo, principalmente, né, relacionada ao Telegram, os problemas do Telegram, enfim. Tá aqui, esse ponto aqui já estava claro que iria ter. Também não vejo, isso aqui eu não vejo nada demais, mas só para mostrar que está lá. E aí temos o artigo 38. A Tardag lá, né, ela tinha criticado e o PT ouviu na voz aqui da emenda do Paulo Teixeira e o Reginaldo Lopes. Artigo 38. A tal Bolsa Grande Mídia. Talvez agora, né, os fact-checkers eles vão parar de reclamar. Talvez. Artigo 38. Tá grifado todo em negrito o artigo, que é bem importante. Os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores produzidos em quaisquer formatos que inclua texto, vídeo, áudio ou imagem ensejarão remuneração às empresas jornalísticas de direitos de autor na forma de regulamentação que disporá sobre os critérios, forma para aferição dos valores, negociação, resolução de conflitos, transparência e valorização do jornalismo profissional, nacional, regional, local, independente. Tradução. Eu não consigo entender a tradução. Eu li isso daí e eu não sei se é o seguinte... Se você postar o link em uma rede social e aparecer, sabe, aquela thumbnail bonitinha, a imagem, o jornal já tem que pagar pelos cliques, o jornal tem que receber. Tá meio aberto, tá meio difícil de entender. Mas uma coisa que eles realmente querem é o seguinte. Que as empresas da imprensa, né, sejam remuneradas de alguma forma, pelo grande trabalho que eles desempenham, né. E aí o pessoal tá... puto da vida com o artigo 38, e o PT parece que deu um jeito para toda a turma da esquerda parar de reclamar. Olha isso daqui. Os provedores deverão destinar 5% do seu faturamento anual no Brasil para a finalidade prevista no caput, sendo que deste total, 30% devem ser destinados a pequenas e médias empresas. Não é agora mais, né? A grande empresa. Agora é pequena, né? Aquele jornalzinho pequenininho, aquele blog que adora, né? A estrela petista. Só falta isso acontecer, né? Fico com medo quando eu vejo o pessoal do PT, com o objetivo de promover a diversidade informativa. E assim, pessoal, eu não sou um economista, eu nunca alcancei um cargo de diretor-geral de empresa, etc., mas já dei uma lida, assim, um bisu uma vez ou outra. E o que eu vejo, assim, que às vezes, não todas, mas muitas empresas grandes, muito grandes, o faturamento dela anual, na verdade, o lucro anual delas, às vezes gira em torno, assim, de 3%. Só que como ela fatura bilhão, cara, 3% de bilhão, às vezes até bilhão, né? Às vezes é até bilhão. Se o cara faturar 100 bilhões, 3% é 3 bilhões. É muito dinheiro. Só que assim, cara, eu fico na dúvida. Faturamento anual, tá falando do lucro da empresa ou do faturamento? Porque quando você fala do faturamento, se você tá falando que ela tem que dar 5% do faturamento, vai ter que investir, né, na grande imprensa, meu primeiro que é um dinheiro gigante. Segundo, pode ser maior do que o lucro. Então a empresa estaria trabalhando em prejuízo no Brasil. Para que ela ficar no Brasil? Se 5% do faturamento anual não é do lucro, tá indo aí para ajudar, né, a imprensa, pequenas empresas, médias empresas, promover a diversidade informativa.
Assim, é uma emenda muito complicada. É assim... Eu acho que essa PL 2630 tá muito estranha. Muito estranha. Muito estranha. Muito estranha. E ainda tem aqui, ó. Suprima-se o artigo 38. Esse aqui é para remover logo de vez. Remover de vez. Talvez também deixe o pessoal feliz, né? Tem duas opções. Ou coloca... Como o PT é bom. Ou coloca 5%, traz os pequenos e médios, ou a gente remove de vez. Do jeito que vocês estão pedindo aí. E fala o seguinte, ó, a justificativa. A redação do artigo 38, mesmo após ajustes, não dá conta da complexidade que o tema requer e demonstra a falta de maturidade dessa discussão no âmbito legislativo. O nível de abertura ainda permitido pela redação acima significa liberdade exagerada para uma regulamentação pelo Executivo, com limitadas possibilidades de participação social e de debate público qualificado. É porque talvez o governo que vai definir isso daqui. Se fosse, né? O terceiro setor, as ONGs, institutos, a esquerda, aí estava ótimo. E termina falando, né, que um debate sobre a sustentabilidade do jornalismo como alternativa ao excerto do artigo 38 no texto substitutivo do 2630. Falar aí que tem algumas mudanças que podem ser feitas, etc. E, por fim, o artigo 39. Esse daqui passa talvez por uma dificuldade, não para as grandes empresas, vai ser um gasto, talvez seja um gasto a mais. É uma iniciativa que eu entendo a motivação, que é o seguinte, quando você promove alguma coisa na internet, quando você age na internet de qualquer forma, você sempre deixa um registro, deixa um log, você deixa lá o seu endereço de IP, algo assim do gênero. E o artigo 39, né, tá meio que pedindo que eles vão ter que deixar o sigilo, desculpa, o sigilo não, eles vão ter que guardar de forma sigilosa, né, os registros de IP do usuário de maneira inequívoca, aí ó, sob sigilo, em ambiente controlado de segurança, por um prazo de 1 ano. Tem que ter os registros de 1 ano. Gente, assim, é muito registro. É muito registro. Isso tem um custo, isso tem um banco de dados, etc, blá, blá, blá. Aí envolve as questões de segurança. Enfim, isso daqui, minha preocupação mais ou menos com esse ponto é o seguinte. Aparece uma nova rede, uma nova plataforma, às vezes até brasileira. Isso aqui é um custo extra, né, que vai ter agora pensar na hora de pisar na internet. Tornando a internet agora um ambiente muito tenso, né? Tenso. Eu entendo, isso aqui é interessante, para você coibir pessoas de fazerem coisas erradas. Minha questão às vezes é só a viabilidade às vezes, econômica dessa medida. Mas tudo bem. E eu falei para vocês desde o início que essa PL, né, tá às vezes um texto bonitinho, etc. Mas tem que falar 30 ou 44, que era lá a PL da Joyce. Já estamos em 44 minutos, mas vamos correr que dá tempo de falar tudo, pelo menos até o próximo tema. A Joyce, ela tinha feito lá o PL 3144 e ela tinha pedido para ser apensada na 2630, que é para pegar o texto dela e jogar dentro da 2630 e fazer uma coisa só, né? Sei lá, uma hidra, um dragão com várias cabeças. Na PL da Joyce você pode ver, ó, Sistema de Combate à Desinformação. O CGI na época, o comitê, na época seria o Comitê de Combate à Desinformação. É a mesma ideia, tinha lá, mas tinha lá, né? Casa Civil, Ministério da Cidadania, blá, blá, trazia os setores. Agora ficou uma coisa mais geral. Mas você vê de onde saiu a ideia. Você vê de onde está saindo a ideia. E é importante aprender a rastrear a origem das ideias. A gente já chega lá. Aí estava lá os membros, etc. As reuniões do CCD serão instaladas com a presença mínima de 7 membros. Falava. Isso aqui são os prints que a gente trouxe. Isso aqui em 18 de setembro de 2020. Foi quando eu fiz um vídeo sobre isso. Compete CCD, né? Aí tá aqui os itens. Aí você vê, ó, checagem de fatos. Cabia a esse comitê. Quem garante que no futuro os poderes desse comitê não vão aumentar? Ou ele vai dar diretrizes que vai chancelar essa questão de checagem de fatos? Recomendação de providências com mais informação, a mesma coisa. Incentivar a atuação da comunidade, isso também já tá. Credenciar, isso aqui é uma coisa que não tá na 2630 atual. Que é o quê? Cabia então um comitê credenciar verificadores de fatos independentes. Esse comitê diria quem tem o poder de falar o que é verdade e o que é mentira. Olha para isso. Olha para isso. Será que não vão tentar... Será que esse comitê não tá ali, mas tá bem aberto, diretriz, etc. Será que nossa diretriz não vai ser realmente criar um novo órgão, ou isso, aquilo, outro? Quem sabe até uma agência reguladora para definir isso daí no futuro? Porque o que tá ali saiu daqui. A origem das ideias. Falava a questão da escola, né? Incentivar, desenvolver pesquisas e estudos. As coisinhas que tá lá. A questão das que envolve penas, né? Penalidades, multas.
questão do 10%, advertência. Na PL 2630, inclusive, fala que deputados, na verdade não deputados, mas políticos com mandatos, eles não vão poder ganhar com monetização enquanto estiverem exercendo o mandato. Eu acho meio complicado por uma questão assim. O político ele pode ser fazendeiro, mas ele não pode ganhar com internet. O político ele pode ser, sei lá, qualquer coisa, mas pode ganhar. O Datena é candidato. Se o Datena ganhar, eu tenho quase certeza que ele pode estar na TV e ainda ser senador ao mesmo tempo, né? Tem até deputado que às vezes participa de programa de rádio de forma assim frequente. Então acho que às vezes assim, né? Você começa a avançar, começa a regular demais a vida do cidadão dentro da sociedade. Isso que me incomoda um pouco. Aí falava também, ó, sanções penais, sobre questão, né, de crime, etc. Já falava. E aí olha só que interessante. Lá atrás, 2020, a gente comentava sobre algumas coisas. Ementa. Olha o que a PL da Joyce, a 3144, queria. Estabelece normas de transparência, educação, formação do pensamento crítico. Olha aquele texto da 2630 bem genérico, né, sobre ajudar, né, a qualificar as crianças, etc. Não parece, né, fomentar o pensamento crítico? Olha o pulo do gato. A Renato falava na época, alguém já ouviu falar do PL 3144? Interessante suas coincidências com determinados perfis e discursos desde a data de sua criação, além do teor. Nos últimos dias, o autor desse PL propôs a tramitação conjunta com o 2630, por se tratar de matérias idênticas. E aí, olha o que falava sobre a educação. É devido ao poder público, né, em cooperação com toda a sociedade, adotar medidas, né, contra a estruturação, financiamento de redes de informação, blá, 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 com educação. Tinha um capítulo só sobre a educação para desenvolvimento do pensamento crítico e da alfabetização digital. O cumprimento do dever do Estado e de toda a sociedade na prestação da educação em todos os níveis de ensino. Na 2630 não fala assim aberto de universidades, mas fala, né, crianças, adolescentes e jovens. Quantos anos tem um jovem? Jovens são até 30 anos atualmente, né? O pessoal às vezes fala isso, né? Então a gente estaria falando de universidades, porque aqui falava em todos os níveis. Então você tá vendo? Quando você olha a origem das ideias, é um texto bonito, o outro, né? Não, pô, as crianças. Fico com o pé atrás. Falava, né? Capacitação integrada a outras práticas educacionais para uso seguro, consciente e responsável dos meios de comunicação, que é o que está lá. Formação de professores, fornecimento de recursos e materiais que permitam um trabalho pedagógico no combate à desinformação e na formação do pensamento crítico. E olha só uma coisa. É bem óbvio quem está falando aqui, né, de alfabetização digital. Como é que você vai ensinar para criança pobre, que o pai não tem nem o smartphone, como se proteger das fake news? Pelo menos na escola, ela tem que ter acesso, né? Quem sabe um tablet? Quem sabe ela vai ter um tablet na escola? Olha como essa PL, né? Ela, inclusive, ajuda, né, a puxar. Vem, tablet. Vem, tablet, comigo. Vem. Vamos juntos com a proposta dos tablets. Ela abre espaço, né? Porque começa a gerar questionamentos. Mas falando isso aqui, da 3144. Mas se bem que a 2630 é bem similar, né? Vamos continuar. Aí Renatinho lá em outubro de 2020, falava o seguinte, ó. O que o sujeito diz é que o brasileiro precisa de projetos como o 3144 da Joyce para saber como utilizar os meios digitais. Lá em 2020, Filipinho Neto falava. O problema é que sem educação digital para a população, ela não sabe diferenciar jornalismo profissional, notícia de zap e site de jornalismo fraudulento. Ele já estava preocupado com isso. E ele é um cara que trabalha ativamente para ajudar a sociedade. Tanto que ele criou o movimento Cala a Boca Já Morreu, que está aqui. Ele criou o Instituto Vero. E, matéria que a gente trouxe no vídeo de ontem, ele vai fazer um seminário sobre como se expressar de forma segura nas redes sociais. Essa PL avançando em um eventual cenário que precisamos de pessoas para contribuir, né, nessa criação de conteúdo educacional para ajudar a sociedade, assim, eu acho que, pelo menos de termos assim, institucionais, na hora que você botar assim no papel, você pode gostar do trabalho dele ou não discordar. Eu discordo, mas quando você olha, ele tem CNPJ,
ele tem instituto, ele tem pessoas ao lado dele que são consideradas especialistas. Esse seminário aqui, inclusive, contava com a presença da dupla fundadora do movimento Sleeping Giants Brasil. Olha isso daqui. E eu acho que o vídeo vai passar um pouquinho de hora, porque a próxima parte é muito estranha. Esse senhor se chama Guilherme Canella. Ele é chefe global de liberdade de expressão da Unesco. Vejam que ele fala sobre a censura e a solução que ele sugere. Isso aqui tem cheiro de Agenda 2030. Só no vídeo de Renato, isso aqui foi de 2020. Só quero mostrar aqui 28 segundos para vocês. Escuta isso aqui. Vamos falar. Deixa então uma bola picando para você que a discussão que realmente é consensual entre todos os estados é que a maneira de resolver isso é fazendo um pesado investimento em educar a população sobre como lidar com esses conteúdos, que é o que se chama de alfabetização informacional. Agora, evidentemente que essa é uma discussão de longo prazo, porque não vai resolver amanhã o tamanho do problema que a gente tem. Vamos falar. Deixa então uma bola picando para... Opa! Cadê, velho? Uma solução, né, vai ser investir na educação. E você vê que essa PL, ela abraça essa pauta. E por que isso é interessante? E entramos aqui, né? Quem são as mentes pensantes por trás dessas grandes ideias, né, que surgem no Brasil? Na PL da Joyce, ela trazia uma justificativa de por que a PL dela era necessária. Era um problema que tinha que ser combatido. E a Joyce falava o seguinte: a disseminação de conteúdos desinformativos não é uma novidade, contudo, com a evolução das tecnologias digitais como a internet, divulgação de notícias falsas e enganosas, adquiriu ainda maior poder viral, transformando a desinformação nos grandes males do século XXI. Para se ter uma noção da gravidade do tema, o Fórum Econômico indicou, já em 2014, a disseminação de notícias falsas como um dos 10 principais tendências da atualidade. Olha quem estava preocupado com isso. Olha quem estava preocupado com isso. E aí vamos sair, né, do fórum e voltar para 26... Vamos sair de lá e voltar para 2630. Vamos sair de lá, né? A gente vê o Fórum Econômico, senhor Sérgio Moro, senhora Ilona Zabó. O fórum é do Schwab. Isso aqui foi só conteúdo que a gente trouxe em vídeo recente, né? A Lailona, que foi lá estudar lá na Colômbia, que a gente inclusive falou, né? Bolsista lá do Lema. Isso aqui a gente trouxe no capítulo 888. Não vou explicar isso aqui tudo de novo. Volta lá no 888, fundou seu, já o 895, 7 dias atrás. Aí você fala do Schwab, que é do Fórum Econômico, no Brasil, né? Quem responde por eles é a Folha de São Paulo. O Schwab, que soltou um livro. No Brasil, quem fez o prefácio? João Dória, Terceira Via, toda essa turma. E aí você fala, pô, Terceira Via, você já lembra agora aqui do Paulo Artung, que a gente vai mostrar a foto dele com o Eduardo Leite, que é do Movimento Agora, Conselho Consultivo, junto com Armínio Fraga, que era funcionário lá atrás da Open Foundation, mas ele realmente gerenciava um dos maiores fundos do Jorge Soros. Tem matéria da New York Times, acho que de 1995, falando da saída dele de lá para vir trabalhar aqui no Brasil. Trabalhar para pessoas. E se eu não me engano, até o Fraga ele chegou a trabalhar para aquele bilionário que começa com a letra L e termina com MAN. E aí o movimento agora, que é o movimento da senhorita Ilona, que tem várias pessoas também, né, que são líderes do Fórum Econômico, que por sinal essas pessoas elas são bem preocupadas em combater a desinformação, né? Você vê várias pessoas, aí bota lá de volta aqui o Artung, com o Luciano Huck. Pô, aí a Tardaga estava perguntando se a grande imprensa estaria chantageando o Orlando Silva para criar a Bolsa Grande Mídia. Aí está com o Eduardo Leite. E aí você vê essa matéria da Isto é Dinheiro, os candidatos do Jorge Paulo Lema, que conecta ao Renova BR, que mais uma vez a gente fala do Delton Dallagnol, e que o Renova BR tem como um dos líderes o Paulo Artung. E voltando para o Lema, voltamos para a origem de tudo. Falou que ia chegar na 2630. Quem foi que teve essa ideia sensacional? Ela! Tablet do Amaral. Tabata. Falei errado, ou não? Junto com outros deputados e o apoio de pesquisadores e sociedade civil, apresentamos um projeto para barrar as fake news no Brasil. O WhatsApp é uma das principais ferramentas de compartilhamento de informações falsas e não pode ficar de fora. Isso aqui aconteceu no dia 1º de maio de 2020. E a Tabata teve a ideia junto com o Felipe Rigoni, ambos da bancada do Lema. Você entendeu as perguntas que eu fiz lá atrás?
Só que essa PL, ela só foi apresentada no dia 3 de julho. E pelo Alessandro Vieira, que também é da turminha. Inclusive está no PSDB atualmente. E o interessante é que essa PEC... Sabe quando foi que essa PEC surgiu? Exatamente quando o Sérgio Moro sai do governo. Olha, tweets da época da saída do Sérgio Moro do governo. Já sabemos que Bolsonaro não vai combater a corrupção. Ele abraçou o Centrão. Já sabemos que é incapaz de cuidar da educação, economia e da saúde, mas só piora, blá blá, que tipo de ser humano ignora a dor de ser mesmo, blá blá blá. Aí o Alessandro Vieira compartilha o Rigoni. O combate à fake news é uma urgência. O Google agora vai informar quem paga pelos anúncios exibidos nos Estados Unidos. É preciso seguir o dinheiro e saber quem financia mentiras. Apresentamos projeto que exige o mesmo no Brasil. E o Alessandro Vieira compartilha. Olha. Nas últimas 48 horas, vemos a escalada de mensagens falsas tentando atacar a honra do Sérgio Moro. Se juntam na ação criminosa o que temos de pior na política brasileira. Robôs, lulistas, centrão e bolsonaristas que abandonaram o combate à corrupção. Fábrica de fake do Bolsonaro. Aí o Sérgio Moro, tenham visto a campanha de fake news. Esse aqui, eu já trouxe em vídeo, é o primeiro tweet que Sérgio Moro faz sobre fake news. Primeiro. E esse tweet, ele é interessante porque tá no episódio 888, assista. O Sérgio Moro, eu acho que tá no 888, só posso estar errado. Ele faz um tweet falando que tem uma campanha sórdida contra ele. Ele apaga e 4 minutos depois ele reescreve fake news. Exatamente no período que o time da PL 2630 entra em campo, que usa a saída do Moro para, inclusive, né, usar como um impulsionador dessa pauta. Olha que interessante, né? Olha que interessante. E o que falar sobre isso tudo? Já passou de 1 hora, eu sei. Eu vi esse comentário aqui do ex-cidadão comum com a foto aqui do Alborguete, que ele fala o seguinte: na moral, é cansativo ver um monte de parlamentar ficar somente enchendo linguiça, falando de mandos e desmandos e não fazer nada de efetivo. Efetivo é igual trabalhar todos juntos, principalmente fora, né, da rede social, irmão. Para de ficar fazendo críticas. Já tem gente aqui pra isso. Por que não articulam? Por que não conseguem juntar meia dúzia de gato pingado pra nada? Porque quase todos têm que ser tipo um Forrest Gump, contador de histórias. Porque nem para pagar uma multa, já que é causa de todos, não juntou os deputados e arcaram com essa despesa. Sabe por que você deixa pro povão pagar o pato? Por que deputados não fazem algo em conjunto? Porque aí eu venho aqui e sou obrigado a ficar lendo, né, os verificados choramingando. E nem vem dizer que eu tô atacando a base. Sabe? Isso daqui não é crítica construtiva. É crítica mesmo à falta de conjunto. O que nós vimos foi a maioria, né, peidar na farofa e deixar o cara só. Só falta eu querer que no final de tudo Bolsonaro tem que resolver sozinho. Se tá ruim agora, a partir de 2023, a próxima legislatura vai lidar com esse mesmo tema. Essa questão de regulamentação, ela não vai parar por aí. Ela vai continuar avançando. A gente vai comentar mais sobre a regulamentação nos próximos anos. Vai se falar mais em agências reguladoras. Vai se falar mais em ESG. Mais do que nunca. É hora de eleger os deputados que realmente possam vir e contribuir. Pessoas capacitadas. Não é aquele deputado que se orgulha porque ele está economizando verba de gabinete. Enquanto o gabinete da rede, do Randolph, tem tudo que pode. Toda a máquina para trabalhar, para avançar com a agenda deles. Jogando com o que tem na mão. E do lado de cá, não, tem 7 deputados. Eu tenho 7. Não, deputado não, tenho 7 assessores. Eu sou bom porque eu economizo dinheiro. Não aprova nada. Nada. Sai essa matéria ontem. Eu suprimi o nome porque eu não quero gerar problema pra pessoa. Mas só pra você ver. A nossa galera. Deputado responde à fala de Lula com a ferramenta na mão. Que o Lula falou que ia na casa das pessoas. Em seguida, o vídeo é interrompido. O deputado, em tom de irônico, manda mensagem enquanto carrega o pente, né? Nesse momento, o deputado engata o pente na pistola e, em tom irônico, sorrindo para a câmera, completa. Vai lá conversar com minha esposa ou com minha filha. Vocês serão muito bem-vindos. Pra que isso? Pra que isso? Pra pagar de brabo? Só o brabo. Faz e acontece. Miseravão. Lacrador. É um lacrador. É um lacrador. Esse é o perfil de algum da direita. Lacrador. Nem imita. Isso aqui é lacrada. Às vezes assim, é desesperador ver os representantes da direita. É inacreditável. Inacreditável. Aí você vê isso daqui.
A PL 2630 nem foi aprovada. E você vê, daria para punir as pessoas, né, que falam mentiras até então. Homem que chamou o deputado José Guimarães de Capitão Cueca em voo é condenado pela justiça. O cara falou o seguinte, ó. 5 meses de detenção pelo crime de injúria. Detenção. Estou do lado do Capitão Cueca, que foi pego com dinheiro na cueca aqui. E, ó, é o Zé Guimarães do PT que roubou o Brasil inteiro, mandou dinheiro para Cuba e para a Venezuela. O caso citado não envolveu o José Guimarães diretamente. Em 2005, um assessor do parlamentar, o José Adalberto Vieira da Silva, foi flagrado no aeroporto de Congonhas carregando 100 mil na cueca e mais 209 mil em uma maleta. 5 meses de detenção, ainda pagou multa. Já 2630 nem foi aprovado. E o que falar disso daqui? Aqui é... Dólar no nível mais baixo em 2 anos já reflete boa expectativa do mercado com possível vitória de Lula. Não são os acertos do governo Bolsonaro, é o Lula. É o Lula que tá vindo aí, galera. E com isso a gente chegamos ao final. Você vê, é um tema denso, complexo, mas a gente foi aqui ao fundo, a gente foi realmente no projeto. Vamos ler o que tá escrito. E eu recomendo ler completo, são 28 páginas. Tem, acho que também tem o artigo 39, acho que é o último artigo que eu trouxe. Leia, procura os outros, leia as emendas que já foram apresentadas, veja quem está trabalhando por isso, quem está a favor, quem está contra. Veja a participação até da direita. Aí depois, no final, vão querer culpar, né? A culpa foi de Bolsonaro. A culpa foi de Bolsonaro. É sempre de Bolsonaro. Bolsonaro não presta. Bolsonaro não presta. Enfim, compartilha esse vídeo para mais pessoas, pelo menos entenderem o que está sendo discutido. Às vezes elas podem achar que esse projeto é um projeto bacana. Pode achar que é um projeto bacana, não tem nenhum problema. Tô aqui para falar que é bom, que é ruim, não. Eu discordo de alguns pontos, acho que alguns são bem complicados, mas isso aí é do jogo, né? Os deputados são a representação do povo, né? A casa do povo que vai decidir. Vamos esperar para ver qual vai ser o desenrolar disso daí. E se gosta do meu trabalho, sempre pode me apoiar tornando membro do canal. Me apoiando pelo Patreon na descrição. E os vídeos lá do Lula, vou mandar lá no nosso canal do Telegram. Você vê na íntegra, para não restar dúvida nem nada. Fui, meus amigos.